O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, eu também vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então, eles responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante ver que tantas pessoas se aproximaram de Jesus, viram Jesus, escutaram a tonalidade da voz de Jesus, mas não mudaram de vida, não se converteram. O próprio Deus, feito homem, vindo neste mundo, derramando bênçãos, graças, cura, milagres, perdão, misericórdia. Ele mesmo que ressuscitou mortos, curou os cegos, paralíticos, purificou os leprosos, sinais tão visíveis, comprovando que ele era o Messias. Muitos não acreditaram. Para dizer que mesmo diante de um milagre, eu poderei rejeitar e não acreditar naquele que foi enviado para me salvar. E um desses casos são os casos dos fariseus. Eles viam Jesus, eles conversavam com Jesus, mas não com o coração aberto. Porque no fundo, eles estão julgando, preparando uma armadilha para que Jesus pudesse cair. Então, essa aproximação de Jesus não transforma esses corações, porque é uma transformação sem estar com o coração aberto. Inclusive, se nós olharmos nos evangelhos, tantos pecadores se aproximaram de Jesus, como por exemplo Mateus, que era conhecido como pecador público. O que aconteceu? Ele foi transformado, porque o coração dele era um coração humilde, era uma terra boa que acolheu a palavra de Deus. Maria Madalena, que era uma prostituta, diz o texto do Evangelho, que ela tinha também 7 demônios. Aparentemente nós poderíamos dizer, ela está perdida para sempre, mas não. Ela se aproximou de Jesus e foi transformada e se tornou uma grande santa. Mas os fariseus, homens religiosos, que conheciam as Sagradas Escrituras mais do que eu, mais do que você, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não queriam acreditar, porque Jesus fugia um pouco da expectativa que eles tinham. Eles esperavam que Jesus fosse um homem político, que iria libertar o povo de Israel da escravidão dos romanos. Então Jesus, ele não correspondeu às convicções e às esperanças dos fariseus. Porém, os fariseus rezavam todos os dias 7 vezes.
Eles jejuavam 2 vezes por semana, homens profundamente religiosos, mas de coração duro. A terra do coração desses homens era tão endurecida que a semente da palavra de Jesus não causava nenhum efeito. Por isso que pode acontecer sim, que mesmo diante de Deus, diante dos seus milagres, o homem não se converta por dureza de coração. E eles falam com Jesus e Jesus não responde. Eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus não diz nada. Então, se nós nos aproximarmos de Jesus, como muitos se aproximam de Jesus apenas por curiosidade, para estudar um pouco quem foi Jesus, porque foi o homem mais conhecido, mas para nós cristãos não é somente um homem, é o próprio Deus feito homem, é diferente. Então nós podemos perceber que existe sim essa insensibilidade diante do próprio Deus. E nós, católicos, podemos cair nesta mesma tentação. Por quê? Porque nós temos tudo. Nós temos a plenitude da salvação. Nós, católicos, nós temos as Santas Escrituras, inclusive foi a Igreja Católica que tudo organizou. Nós, católicos, temos os sacramentos. O sacramento do batismo, que Jesus disse, aquele que for batizado será salvo. Nós temos o sacramento da confissão, que é onde nós temos o perdão de Deus de modo ordinário. Mas eu me confesso para Deus. Aí eu não sei se você vai escutar a voz de Deus dizendo, eu te absolvo, porque o sacramento Jesus deixou. Claro que existe o perdão de Deus de modo acidental, onde não tem nenhum lugar que tem um sacerdote, por exemplo. Distante de escutar, de receber o sacramento da confissão. Então, os sacramentos são sinais sensíveis da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça por excelência é a Eucaristia. Os fariseus se aproximavam de Jesus e eles não eram transformados. Muitos católicos se aproximam de Jesus da Eucaristia e não são transformados, porque Jesus não encontra espaço. Ele quer agir, Ele quer entrar, Ele quer curar, Ele quer libertar, mas Ele não percebe a fé. Ele não vê aquele desejo para adentrar nesse coração e transformá-lo. Por isso que aqui está a nossa grande tentação de católicos. Eu recebo Jesus e saio do mesmo jeito. Eu entro doente e saio doente. Eu entro surdo e saio surdo. Eu vejo Jesus, eu comungo Jesus, mas não tenho um coração dilatado para deixar Ele agir. Então pode acontecer sim, que diante do Senhor Jesus, escutando a sua palavra, olhando nos seus olhos, como o caso dos fariseus, eu possa rejeitá-lo ainda mais. Por isso que Deus nos livre, queridos irmãos e irmãs, de toda insensibilidade. Pelo contrário, nós queremos nos aproximar de Jesus, talvez um pouco cansado, adoentado, mas eu estou aqui, Jesus, por amor a Ti, para Te buscar, para ter esse encontro contigo. Aí Jesus encontrará uma terra boa para semear a Sua palavra, nos libertar dos nossos pecados, perdoar as nossas culpas, nos curar das nossas doenças, porque é o próprio Jesus que nós iremos receber na Eucaristia. Eu convido a todos, e eu também quero me aproximar de Jesus com o coração aberto, porque, como diz Santo Agostinho, eu tenho medo do Jesus que passa. Eu tenho medo do Jesus que passa e eu não pego a sua presença, a sua graça. E no tempo do Advento nós aprendemos e nos preparamos sobre as vindas de Jesus, a primeira vinda, o Deus que se fez carne. Ele veio de modo bem simples, bem humilde, manifestando o seu grande amor.
A segunda vinda, Jesus virá com toda a sua glória para julgar os vivos e os mortos. Ali ele vai separar o joio do trigo. Mas não esqueçamos das vindas transitórias de Jesus. Ele vem na Eucaristia. Que possamos acolhê-lo, amá-lo de todo o nosso coração, para que ele seja de fato o Senhor e o Deus da nossa vida. E ao contrário dos fariseus, nós queremos dizer: Jesus, fala comigo, eu quero te escutar. Eu temo também o teu silêncio. Dá-me a graça, Senhor, de sempre fazer a tua santíssima vontade. Amém.